mas não tem problema não, gente. Eu estou de volta, viu? Não precisa ficar chateados. Hoje nós temos entre nós a Alexia. Correto, Alexia? Tudo bom? A Alexia entrou na lista de espera. Seja muito bem-vinda, Alexia. Se você puder, a gente tem uma dinâmica aqui. Eu estou com a câmera desligada para poder fluir melhor a internet, tá? Então, você podia se apresentar, falar de onde você é, por que você escolheu administração pública, se não era a sua primeira opção, qual era a primeira opção e por quê? Ela vai cair. Alexia? Alexia? Eu acho que ela está sem áudio, professora. Eu acho que ela não está com nada, porque está até sem aquele... agora apareceu pelo menos o microfone tapado. Alexia, você está ouvindo a gente? Obrigada, Lorena. Alexia, você ouve a gente? Escreve... Oi, pronto. Professora. Oi, querida, bem-vinda. Obrigada. Então, meu nome é Alexia, né? Eu moro em Campo Grande, eu tenho 20 anos, eu já faço uma graduação, eu curso enfermagem, e aí, desde que eu saí do ensino médio, né, eu tento entrar na Faculdade Federal, e agora eu tive a oportunidade. A ADM não era a minha primeira opção de curso, mas eu sempre tive muito interesse, então eu resolvi me jogar. Beleza, e qual era a sua primeira opção? Então, eu queria fazer enfermagem na Federal, né? Mas aí, como não foi possível, eu fui para a privada e agora eu vim para a DM. Entendi. Espero que você seja feliz aqui. Você tem um colega daqui da turma que também queria, ele não de enfermagem, acho que ele queria fazer medicina e parou em administração pública. Aí eu falei para ele que ele ia trabalhar com saúde pública. Quem sabe você também não é isso aí. por essa área. Bem-vinda, viu, querida? Tá Qualquer bom. coisa que você precisar, além Obrigada, de professora. Nada. Além de professora da disciplina, eu sou coordenadora do curso. Então, você já tem meu telefone, meu e-mail, o pessoal tem, mas eu posso botar aqui. Eu prefiro que mande as coisas por Zap, porque eu respondo mais rápido, porque eu tenho tendinite crônica, então, para mim, digitar dói. Mas o Zap eu posso gravar, tá? Mas fica à vontade. Dito isto, eu queria perguntar a vocês quem foi que leu o material que a gente combinou que era para ler para hoje. De nada, Alex. Eu acho que vocês não escutaram. Vou fazer a pergunta de novo. Quem leu o material que eu tinha pedido para ler para hoje? Cri, 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 cri. Isso significa que ninguém leu, é isso? Tem uma galera editando. Juliana, João Pedro. Prof, eu li muito por alto. Vou nem mentir. Eu valorizo muito a verdade. Se você falar com os colegas veteranos, vocês vão ver que é verdade, eles vão confirmar. Eu esqueci de ler, só dei uma olhada. Eu não li. Boa, Rayane. Eu não li também. João Pedro. João Pedro, você é descendente de chinês ou de coreano? Chinês, legal. É uma coisa que a gente não vê muito aqui no Rio, né? Então, acho bem legal. Beleza, Bruna. Então, ainda bem que vocês não falaram que leram. Sabe por quê?
porque eu mandei o arquivo para vocês que não tinha as páginas que eu pedi para vocês lerem. Por engano, eu mandei o arquivo errado. Ia pegar todo mundo aqui. Não fiz de propósito, mas foi errado. Então, não tinha nem como eu cobrar de vocês, tá? Mas ninguém... Eu estava esperando, quando eu vi ontem, eu estava esperando alguém me dizer assim, poxa, professora, manda o arquivo, porque esse arquivo que você mandou não tem as páginas que você pediu. Aí eu já sabia que ninguém teria lido, né? Mas beleza. Yasmin, esse Schwab é sírio? Libanês? Alemão? Gente, mas errei, nem de continente eu acertei. Beleza. Eu gosto de sobrenome diferente, acho maneiro. Acho que é porque o meu é quase um Silva, né? É Souza Marques, aí eu acho muito legal os nomes diferentes. Mas vamos lá. Por enquanto, é só esse meu sobrenome mesmo, sem graça. Então, vamos lá. Galera, o meu é Silva, tem nem novidade, Rayane. Silva, veja bem, mas você é da família de um presidente da República, e se bobear do novo presidente da República. Então, Silva agora tem valor aqui, né? No final desse ano, Silva vai ter valor. Beleza, Gabriel? Bem-vindo. Galera, então eu vou falar com vocês, partindo do pressuposto que vocês não leram, óbvio, porque não leram mesmo, o material que eu vou falar agora, tá? Peraí que eu estou com 2 computadores. Só um minuto. Cara, eu consegui me enrolar bastante. Só um segundo, gente. Peraí. Tem alguém enrolado aí? Eu. Só um minuto. Estou com 2 computadores e o celular. Peraí. Pronto. É muita coisa para mim. Então, eu queria que vocês me dissessem, você pode pegar o microfone ou escrever aí no chat, o que você acha que significa, qual seria o conceito, vou melhorar a pergunta, queria que você definisse o que é administração pública. Você não leu ainda, não estudou, então não está influenciado aí pelos autores, eu queria que você, da sua percepção, me dissesse o que é administração pública. Gerenciar alguma parte de um órgão público, a Lívia falou. Mais gente digitando, vamos ver. Entender e administrar órgãos públicos. O que mais? Você vê que tanto a Lívia quanto a Janiele usaram o termo órgão público. Administrar algo que é custeado pelo dinheiro público. Já ampliou um pouco. Gerenciar e aplicar políticas públicas. Já foi por outro lado. Ordenar organizações públicas. Organização. Daqui a pouco eu melhoro. Vamos lá, Yasmin. Yasmin, da Alemanha. Não é a Síria.
Mais gente digitando. Se quiser pegar o microfone, galera, pode falar, é mais rápido. Digita mais rápido aí, galera. Mais alguém entrou. Um pouco de tudo que falaram. Jéssica, você é um gênio. De verdade. Já passa lá na coordenação e pega o diploma. João Pedro, trabalhar a favor do interesse público. Opa! Estamos melhorando. Gabriel, a atuação de modo geral em instituições públicas estatais e não estatais, como, por exemplo, garoto, muito bem, administrar órgão público, mas não se limitar somente a isso, e ter como foco principal os problemas da sociedade. Gente, tudo o que vocês falaram está certo. Só que alguns fizeram um conceito mais restrito e outros ampliaram mais. Uma coisa interessante aqui que o Gabriel falou é que a administração pública ela não trata apenas de instituições, quer dizer, instituição até já é um nome mais amplo, mas não trata apenas de órgãos públicos. Então, quando você fala, por exemplo, de ONGs, você está falando de uma instituição pública. Né? Ela não é uma instituição privada que visa lucro, é uma instituição pública. Quando você fala, por exemplo, de uma igreja, ela é um órgão que atende a várias pessoas e tem um interesse na sociedade. Não chega a ser, não precisa uma pessoa estudar administração pública para gerir uma igreja, mas ajuda bastante. Eu estou muda? Não, eu estou falando. Porque a Lívia perguntou se eu estou muda. Minha gata derrubou. Pedro, pega aqui. Derrubou o abajur, um monte de coisa. Perfeito? Então, a instituição pública ela é muito mais do que o governo. Ela vai envolver sociedade de economia mista. Vocês vão ver todas essas definições na disciplina de direito administrativo, né? O que são ONGs, o que são sociedades de economia mista, o que são instituições públicas, o que são autarquias, o que são agências, são órgãos e são instituições públicas que não necessariamente se limitam a um órgão. Perfeito? Então, de novo, tudo que vocês falaram tá bom, mas tem que ampliar. Entendeu? Não sei se vocês lembram que eu falei na palestra de boas-vindas, né, de calouros, e também na aula passada, eu falei sobre que o público, quando eu era da administração privada, eu entendia que o que é público é aquela coisa que não é de ninguém. Né? Então, é como assim, você tem uma praça, ou você tem um hospital público. Sempre que eu via que está detonada a praça, está mal cuidada, está com o banco quebrado, o balanço da criança quebrado, a porta da entrada do hospital está quebrada, está suja, está pichada, o que eu pensava? Não é de ninguém. Por isso que fica essa bagunça aí, não tem dono. Equivocado. Essa minha percepção é completamente equivocada. Quando eu comecei a estudar a administração pública, eu entendi que, na realidade, o público é aquilo que pertence a todos nós. E, por isso, deveria ser a coisa mais bem cuidada, mais bem reformada, mais limpa. Por quê? Porque, ao invés de ter uma pessoa cuidando, que é o dono, você tem várias pessoas cuidando. E isso, na cabeça do brasileiro, não entra. O brasileiro tem essa percepção de que o que é público não é de ninguém, então não tem que cuidar. Está mudando, a consciência está mudando, mas uma parte expressiva da população pensa assim. Por que as pessoas jogam lixo no chão? Porque a rua não é delas. Na minha casa eu não jogo. Essa pessoa não joga lixo no chão. Por quê? Porque se jogar, ela que vai limpar ou conviver com o lixo.
BRT todo quebrado, é a mesma coisa. Trem, gente. As pessoas andam no trem, depredam o trem, aquele negócio que você, quando você esqueci o nome, para quem é baixinho, que está em pé, fica segurando para não cair, fica pendurado no teto, aquele negócio. As pessoas quebram aquilo, quebram o banco, quebram o vidro, suja o chão. Para o quê? Para no dia seguinte, você que pega o trem, usar de novo o trem sujo, quebrado. O ar-condicionado não funciona porque a janela está quebrada, então o ar sai todo. Né? Então, essa visão tem que mudar. Eu já falei isso, agora eu não lembro se eu falei nessa turma ou se eu falei na outra, mas tá bom, Lohane, cuida dos bebês, querida. Como assim dos bebês? São 2? Eles são gêmeos? Eu me esqueci desse fator? Ah, não, são 2 idades diferentes, né? Ou é o marido e o bebê? É, porque tem isso, né, gente? Tem marido que acha que é bebê também. Entende? Ok, entendi. Então, a gente tem que mudar essa consciência. A universidade pública, ela é de vocês. E daquele colega seu, vizinho, amigo, primo, sobrinho, tio, que ainda vai entrar nela. Quanto mais vocês preservarem o espaço, melhor para todos. Para mim, que trabalho lá, eu vou ficar mais 30 anos trabalhando, para quem chegar, para você que vai usar. Então, quando você vira um colega quebrando, pichando, batendo a porta com força, não, meu amigo, isso aqui é nosso. Se quebrar, eu não sei se tem dinheiro no orçamento para consertar essa porta, a gente vai ficar sem porta. Então, tem que cuidar. O bem público é de todos nós. O BRT, não sei se vocês viram, hoje saiu uma reportagem do prefeito Eduardo Paes, ele dizendo que não tem como, que vai revogar a licitação, que não é licitação, que vai revogar a permissão que foi dada para a empresa que cuida do BRT, que eu esqueci o nome agora, porque não tem condição. Está tudo abandonado, está tudo quebrado e não tem condição. Então, a prefeitura vai reassumir isso. O permissionário não cuidou bem daquilo que ele teve para explorar. E, por conta disso, a prefeitura vai encampar de novo. O que eu espero, sinceramente, que seja bem... Olha, eu não sou eleitora do Eduardo Paes, eu não concordo com muita coisa que ele faz, mas uma coisa eu tenho que admitir, ele é bom administrador. Então, eu acho que na mão dele, da prefeitura, vai estar melhor do que do jeito que está hoje. Eu não posso garantir que se amanhã o Eduardo Paes sai e entra uma outra pessoa que não tem um bom poder de administração, não sei como é que vai ser. Mas hoje eu acho que foi uma decisão acertada. Né? Quando eu era criança, eu estou tentando lembrar o nome da empresa, mas eu tinha 5, 6, até uns 10 anos, eu tenho certeza do que eu vou falar para vocês. O que vai significar, mais ou menos aí, final da década de 70, início da década de 80, tinha na Prefeitura do Rio de Janeiro uma empresa de ônibus. Era a CTC. O que significava essa sigla, eu não sei, mas era o CTC. Os ônibus eram todos azuis marinhos e eram da prefeitura, esses ônibus. Sempre eram os ônibus que tinham menos número de veículos transitando, mas eram os ônibus em que havia gratuidade. Então, eu era aluna da rede municipal e eu podia entrar de graça nesses ônibus. Eu recebi um passe, não era esse negócio de carteirinha, nem de mostrar o uniforme, você tinha um passe que era tipo um cartãozinho pequenininho, que você recortava e depositava num cofre que tinha na entrada do ônibus. Aí você passava de graça na roleta. Né? Pelo que eu tenho a minha lembrança, parece que só quem ganhava aquele passe, e no CTC, que eram os ônibus da prefeitura, que tinham a tal da gratuidade. Não podia pegar qualquer ônibus. Hoje, o direito foi muito mais ampliado. A política pública melhorou. Por quê? Porque ampliou para todas as linhas de ônibus são obrigadas a atender o estudante, o idoso, o deficiente,
o portador de doença, eu não sei o nome da classificação, mas doenças tipo AIDS, a pessoa tem direito a usar um passe que ela vai de graça, aquela carteirinha especial, né? Que tem gratuidade. Então, veja bem como evoluiu. Quando você estuda, você vai vendo o quê? Olha, se eu tenho uma CTC que só tem linhas em alguns bairros da cidade, eu vou atender uma determinada população. Só que você pode ter pessoas que precisem dessa política pública, ou seja, que precisem da gratuidade para ir para a escola. E aí, se ela não mora na linha da CTC? Eu lembro até o número do ônibus, era o 104. O que ela faz? Mora lá na casa do caixa-prego. Então, quando você amplia, você está permitindo o quê? Que mais pessoas tenham acesso à política pública. Perfeito? Não estou entrando no mérito se tem roubalheira, porque eu não sei se vocês acompanham ou acompanharam, mas teve uma CPI aqui no estado do Rio de Janeiro, das empresas de ônibus, onde se viu que, na época de Sérgio Cabral, o governo do estado passa um dinheiro para as empresas de ônibus exatamente para garantir a gratuidade, só que passava muito mais dinheiro do que usava de gratuidade e faziam aumentos de passagem, né, o percentual de reajuste do valor da passagem, de acordo com o interesse da empresa. Então, era combinado, se você me der 10% aí do orçamento para mim, Sérgio Cabral, então eu reajusto a passagem em 8%. Se só me der 5%, eu reajusto em 3%. Entenderam? Então, era um conluio, né? Então, eu não estou entrando no mérito se isso está sendo feito de uma maneira lícita ou ilícita. Mas a ideia de garantir a gratuidade para todas as pessoas em todas as linhas é muito boa. Professora, mais ou menos, apesar de ter a gratuidade para pessoas de deficiência, poucos ônibus são preparados para receber essas pessoas. Sim, concordo com você. Ou seja, a política pública, e excelente esse seu exemplo, Jéssica, a política pública, ela atendeu por um lado, vamos democratizar para todo mundo ter, mas não regulamentou para garantir que todo mundo tenha. Porque você anda na zona sul do Rio, você vê vários ônibus daqueles que tem uma plataformazinha no meio do ônibus, que ela baixa e dá para você entrar com a cadeira de rodas na parte de trás do ônibus. À medida que você vai avançando para a zona norte, para a zona oeste, você vai vendo menos. E quando você vai para a Baixada, é raridade, né? Então, assim, a política pública nasceu primeiro, ótimo, mas o governo tinha que garantir a implementação da frota inclusiva nas empresas, para quê? Para que garanta que essa política pública possa ser oferecida, tá? Então, o fato de não ter ônibus não invalida a política pública, mas necessitava que houvesse uma lei que obrigasse as empresas de ônibus a que todos os ônibus fossem preparados para isso, para receber. Porque se a gente esperar um ônibus adaptar para depois lançar a lei, esquece. Você vai ficar sem ônibus e vai ficar... Perdão, gente, vai ficar sem lei. Tá? Então, gente, estou com soluço. Só um minuto. Não estou conseguindo passar. Estou com soluço. Então, às vezes, eu vou soluçar. Estou tentando perder a respiração. Então, vamos ver aqui. Vocês falaram de algumas definições, mas eu vou compartilhar com vocês uma definição de um autor. Chamado Meirelles, ele fez essa definição, tem que tomar um susto. Meu filho vive me dando susto. Água gelada melhora, pelo menos o passa na hora. Daqui a pouco, se não passar, eu vou lá pegar uma água, que eu não queria ficar tanto tempo longe aqui da plataforma. Mas, vamos lá. O Meirelles afirma, ele fez esse conceito em 2004. Poxa, professora, 2004 é uma coisa relativamente recente. Quando você pega conceitos de administração de empresas, você consegue conceitos bem mais antigos, do início do século passado. Mas a administração pública ela é mais recente, principalmente no Brasil.
Lá fora, nem tanto. Mas no Brasil, ela é mais recente. Lembra que eu falei que ela começou primeiro aqui no Brasil, mas ela rapidamente foi minguando para dar lugar à administração de empresas, e de uns 20 anos para cá que ela voltou a ter importância no cenário. 20, 15 anos. Perfeito? Então, vamos lá ler. Meirelles, 2004. Afirma que quando estudamos administração pública, devemos sempre começar o tema com o conceito de Estado. E aí eu pergunto para vocês uma coisa. O que é Estado? Vocês já viram com Vinícius em ciência política? Pode digitar aí ou pegar o microfone. Estamos vendo. Sim, sim. Sim o quê? Então, estão vendo. Então diz para mim, o que é o conceito de Estado que você viu lá com o Vinícius? Fala, gente. Só a Juliana que lembra, gente? Vai. E o que é corpo social, Júlia? O povo é o corpo social, é uma entidade com poder soberano para governar o povo, território, criar leis. Boa, Perrô. Cada um de nós, cidadãos, é o povo. Isso. Percebam que o conceito de Estado ele foi se aprimorando. Lembra que vocês estudaram isso lá no colégio, as cidades e estados? Lembra disso? Ou seja, o Estado é uma sociedade formada por um grupo de indivíduos que são organizados, que podem ser partidos políticos, famílias, grupos de torcida de futebol, associações sem fins lucrativos, igrejas, corporações. É formado por um grupo de pessoas que são elencadas em diferentes grupos. Sim, convivência humana, sociedade, isso forma o Estado. Então, vamos voltar. Vamos voltar aqui. Se o Estado é formado por pessoas, por cidadãos, e as suas relações e interações formando um corpo social, sem povo existe Estado? Não. Jéssica está escrevendo. Não, com certeza. Se não tem povo, não tem Estado. A administração pública
A administração pública, ela administra aquilo que é de todos. Então, se eu tenho um Estado que é formado pelo corpo social, ou seja, por nós, pelas pessoas, pelos cidadãos daquele grupo, a administração pública, ela cuida do Estado também, né, e das ONGs e outras instituições públicas, então ela também cuida da população. A administração pública, ela se preocupa com o que o povo, a população demanda. Por isso que ela não visa lucro. Porque eu não posso visar lucro para atender o povo. Porque, olha só, se eu vou oferecer hospital com médico, esparadrapo, remédio, cama, luz, e eu estou oferecendo, porque essa população não tem condição de pagar, eu não vou ter lucro, gente, eu vou ter gasto. Assim como a escola. Não seria um meio termo, mas eu melhoraria um pouco isso aí, João. Eu falaria que seria um intermediário. A administração pública, ela administra o Estado e administra as pessoas. Por quê? Porque o Estado é formado pelas pessoas. Então, em última instância, não é apenas, mas em última instância, o poder público ele tem que se preocupar com o quê? Com o seu povo. Daí vem tudo. Se eu me preocupo com o povo, eu tenho que oferecer educação, eu tenho que oferecer saúde, eu tenho que oferecer cultura, eu tenho que oferecer transporte, eu tenho que oferecer moradia. E tudo isso é oferecido pelo governo, em maior ou em menor medida. E é administrado pelo governo, pela administração pública. Isso é uma coisa que é importante vocês terem na cabeça. Gente, só um minuto. Eu não estou aguentando o soluço. Eu vou beber alguma coisa. Espera aí.
Desculpa, gente, está difícil. Mas vamos ver aqui. Para a gente entender um pouco melhor, vamos dividir um pouquinho esse conceito administração pública em primeiro entender um pouquinho a administração e depois a gente desce, aprofunda mais o pública. Vocês não viram ainda, mas verão comigo no próximo semestre, uma disciplina chamada Fundamentos da Administração, que é quando a gente estuda mais a fundo da onde veio a administração pública, né, que ela nasce na administração privada, e aí tem alguns conceitos muito relevantes na administração de empresas. Voltei, valeu, Perrot. Perrot é assim que fala seu nome ou é Perrute? É de origem francesa? Vocês já viram que eu gosto de sobrenome, né? Perrute, tá. Então não é de origem francesa. Beleza. Então vamos nós. Na administração, você pode ver a administração sob 3 perspectivas. Uma dessas perspectivas é a perspectiva técnica. Na realidade, a administração pode ser um conjunto de conceitos, de técnicas de como administrar. Isso vai ficar muito claro para vocês na disciplina do ano que vem, período que vem, perdão. Por quê? Porque administrar é uma coisa que cabe a todos nós. Quer ver uma coisa? Quem aqui cuida da casa? Francês. Essa turma é chique, né? É alemão, é francês, é chinês. Aí tem uns que são mesquitês, belforrostês, seropediquês. São os, tipo o meu sobrenome, né? É mais da Baixada mesmo. Quer ver uma coisa? Quem aqui cuida da casa? Cuida da casa que eu digo assim, não são os pais que administram a casa, que cuida do dinheiro, que faz a comida, que compra a comida, que administra a grana que tem. Você, Ramon, beleza. Ramon, você mora com alguém ou você administra tudo sozinho? Ou tem alguém que divide com você as despesas? As despesas são divididas igualmente, beleza. Então, você sabe que se você quiser um relógio novo, tênis, que a garotada gosta de tênis. Se você quiser comprar um tênis muito maneiro, que a Nike lançou agora, que está todo mundo usando, que é rabiscado, fosforescente, sai luzinha, não sei o quê, que custa R$800, se você comprar ele agora, pô, passei na loja, caraca, vai ficar lindo, minha namorada vai gostar, meu namorado vai gostar. Como é que ficam as suas contas? Você vai conseguir pagar as contas normalmente no final do mês? Elas ficam lá esperando, né? As contas, exato. Elas ficam lá paradas esperando. Ou seja, você pode não perceber, Ramon, Janiele, Gabriel, que falaram aqui, Yasmin, mas vocês administram a casa de vocês. Pode ser até que você não seja o administrador principal. Eu administro o dinheiro que eu ganho. Mas você está administrando. Se você tomar uma atitude, entre aspas, irresponsável, vou sair, vou jantar fora, vou comer com a galera no podrão, vou comprar roupa nova, uma beca que eu quero sair na balada no sábado, você vai ter problemas. Você vai ser um mau administrador, uma má administradora e não vai conseguir cumprir com os seus compromissos no final do mês. Aí você não paga a luz. Maravilha. Fica acumulando a luz, aí não consegue pagar de novo, 2 contas, da terceira conta eles cortam a luz. Aí se corta a luz, não adianta nem comprar comida, porque vai estragar, que a geladeira não vai funcionar, né? E se você não tem comida, aí você não consegue cozinhar em casa, porque tudo que você cozinha vai estragar. Aí tem que comer na rua, vai gastar mais. Não tem dinheiro para comer na rua, então vai passar fome. Você vai tendo um problema em cima da outra, em cima do outro. É isso aí, Janelle. A vida adulta é resumida em prioridades e em resolver pepinos. Eu digo, para quem quiser ouvir, que eu acho que se botasse uma mãe de família, moradora da Baixada, com 4 filhos, que ganha salário mínimo e sobrevive no Ministério da Economia, o Brasil saía rapidamente.
Gente, eu estou falando direto e tá mutado. Caçamba, eu estou falando aqui há muito tempo, você não tem noção. Aí eu li no chat, ela tá mutada porque tá com soluço. Não, dessa vez não foi, não. Não sei nem quem mutou aqui, deve ter sido minha gata. Caraca, eu tô falando há muito tempo. Vamos lá. Deixa eu ver. Então, veja bem. Vocês ouviram o exemplo que eu dei de você ganhar 1.200 por mês e aí tem que fazer os gastos? Putz, grilo, estão perdendo muita coisa. Vamos lá. Então, digamos, você ganha 1.200 por mês. Você quer se organizar. Você pega uma planilha Excel, põe lá. Eu gasto 100 de passagem, 200 de água, luz e gás, 300 de comida, 100 de passeio, restaurante, cinema, seja lá o que for, diversão. Aí você chega no final, você conta lá, você gasta 1.300. Se você ganha 1.200, gente, você não pode gastar 1.300, senão você vai ter um problema. Aí o que você faz? Não, vou cortar, vou fazer arroz de uma vez só, porque aí eu congelo, não preciso mais ficar usando fogão, depois eu aqueço no micro-ondas. Meu filho que comprava um pão de queijo de vez em quando só vai levar pão com manteiga agora de lanche da escola. Você vai cortando gastos. Esse é o valor do salário mínimo, Júlia, por isso que eu botei de propósito esse valor. Você vai cortando gastos. Você está percebendo que, embora você não seja formado em administração, nem o seu padrasto, nem a sua esposa, nem a sua namorada, nem o seu namorado, a pessoa que divide a casa com você, nem seu pai, nem sua mãe, não fizeram administração, mas eles fazem isso. Às vezes pode até não fazer numa planilha de Excel, mas faz num papelzinho. Vocês, seu pai, seu padrasto, sua namorada, sua mãe, sua tia, estão usando ferramentas e técnicas de administração. Isso se chama orçamento. Previsão orçamentária e controle de orçamento. Vocês vão ter essa matéria no curso. É uma técnica, é uma ferramenta de administração que ajuda a gente a controlar os nossos gastos. Então, se você tem ferramentas, e eu estou só dando um exemplo muito bobo do orçamento, eles podem te ajudar a administrar melhor. Está vendo como a parte do administração pública, a gente está vendo agora o administração, pode ajudar tanto na sua vida, como no Estado, como na empresa? Então, isso é importantíssimo. Ferramentas podem te ajudar. Existem algumas outras técnicas, por exemplo, onde a gente vai ver esse período que vem, mas é que eu acho isso muito legal, que você avalia, por exemplo, eu quero casar com marido rico. Não nasci rica, não jogo na loteria, então a minha única chance de virar rica é casar com marido rico ou casar com uma mulher rica. Então você tem uma ferramenta que chama FOFA, que é uma análise de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, onde você monta um cenário para você ver o que eu faço, quais são as chances que eu tenho de casar com um marido rico. Então, vamos lá. Pontos fortes para eu casar com o marido rico. Eu sou bonita, eu me visto bem, esse caminho é muito importante, hein, gente? Aprende que isso aí é importante. O outro caminho é trabalhar, ter sucesso e ganhar bem. Então, estudem, tá? Gente, a Júlia botou aí no chat o link para entrar no nosso grupo de Zap, tá? Viu, Alexia? Presta atenção aí, Ramon. Vocês que não entraram no grupo, as outras pessoas que não entraram, copiem o link aí, por favor. Então, beleza. Agora, eu tenho que criar oportunidade para poder eu casar com o marido rico. Será que se eu ficar andando de trem para ir e voltar do trabalho, eu vou encontrar alguém rico dentro do trem, gente? Exato, Tamares. Para eu ter oportunidade de casar com o marido rico, eu tenho que ir para lugar onde tem o rico. Porque se eu ficar andando de trem, andando de ônibus, indo aqui no rodízio de caldos, em Seropédica, você não vai achar uma pessoa rica, gente. A probabilidade é mínima. Então, você tem que criar oportunidades aonde? Eu vou nas festas de balada. Mas eu não ganho o convite. Pula o muro. Entendeu? Dá um jeito. Chega na frente lá o Felipe Neto, meu filho adora o Felipe Neto. Diz que ele, quando era pobre, que ele entrava nas festas e olhava assim, ó, tem aquela lista na frente, né? Olhava assim e tem Pedro. Pois não, quem é você? Eu sou o Pedro. Aí entrava, o cara arriscava o nome. Quando o Pedro de verdade chegava, era barrado para entrar. Porque ele criou a oportunidade. Pode acreditar, Júlia.
Então, ri, porque isso você não vai esquecer mais. Então, essa ferramenta vai te dizer assim, olha, para eu ter chance de casar com o marido rico, eu tenho que ir nas festas certas, ir nos lugares certos, pular um muro para conseguir entrar nessas festas, porque eu não sou convidada para elas, mas eu tenho de fraqueza, eu não tenho roupas boas, eu vou ter que investir, então talvez eu estoure meu orçamento para comprar uma roupa para eu ficar bonito, para poder ir nessa festa, entendeu? Mas tudo planejado. Para quê? Porque você está visando lá na frente que você quer casar com um marido rico. Ou alugar, pode ser, Rayane, também. Pode ser pegar emprestado da amiga, entendeu? Só não rouba, gente. São caminhos que você está criando para investimento, Diana. Você acertou, é investimento. Porque você quer atingir seu objetivo. Qual o objetivo? Casar com marido rico ou casar com mulher rica. Perfeito. Então, eu estou te dando uma técnica para você resolver um problema. Isso é uma técnica de administração que você não vai esquecer nunca mais, porque você vai lembrar da história do marido e da mulher rica. Tá? Então, técnicas ajudam a gente a administrar a nossa vida, a nossa casa, a empresa, o Estado, as políticas públicas, os bancos, as instituições, as igrejas, os hospitais, tudo. A gente precisa. Meus Luquinhos da C&A choram com isso. C&A é chiquérrima. Juliette usa C&A. Mentira, só na propaganda. Entenderam? Alguém falou aqui em cima, que já subiu, a história do salário mínimo. E eu não posso deixar de comentar. Deixa eu ver quem foi. Acho que foi a Júlia. Jéssica. É muito triste, né? 1.200 hoje não é para nada. Não dá para nada, 1.200 hoje. E aí eu tenho que fazer uma observação para vocês irem entendendo como a administração pública está em tudo. No governo Lula, o primeiro, ele tomou uma decisão que ele foi muito criticado na época, que foi o seguinte, ele decidiu valorizar o salário mínimo. Essa decisão, ela ajudou muito o pobre, não tanto as pessoas que ganhavam mais. Mas ajudou muito o pobre. Por quê? Ele usou uma política de valorização do salário mínimo, onde o salário mínimo sempre, a todo ano, porque quem define é o governo, né, era reajustado, não só com o reajuste da recomposição da inflação. Né? Então, por exemplo, esse ano a inflação foi de 5%, então vamos reajustar o salário mínimo em 5%. Não. Ele reajustava em 7, 8, 9, 10. Por quê? Porque além dele botar a inflação, ele queria fazer o quê? Valorizar o salário mínimo. Essa política foi responsável por fazer a população brasileira sair, mais de 30% sair da linha da pobreza. Por quê? Porque com reajustes reais, ou seja, aumento de salário, não apenas recomposição da inflação, as pessoas aumentaram o quê? O poder de compra. Quando você tem um poder de compra, ou seja, o meu salário, o que eu ganho, dá para comprar mais coisa, você movimenta todo o resto da indústria. Então, as pessoas passaram a comer queijo, que não comiam, a comer frango, a comer iogurte. Essas empresas, elas cresceram absurdamente no governo Lula. Biscoitos e essas coisas que não são essenciais, que não é o arroz, o feijão, as pessoas começaram a ter dinheiro para comprar o extra. Entendeu? Então, essa indústria foi movimentada. Mas mudou muito, Júlia, não há como negar. Isso aí os números dizem. Não adianta ficar só de blá, 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 fake news. Os números mostram claramente que houve uma valorização do salário mínimo e aí a população começou a comprar mais. Comprando mais, o que eu faço? A arrecadação, o faturamento da empresa, ela aumenta. E aí, como eu estou vendendo mais, eu tenho que contratar mais gente, porque eu tenho que produzir mais, para atender a minha demanda. Então, eu emprego mais gente empregada, mais salário no bolso do povo, mais dinheiro, elas compram mais. Então, isso foi fazendo a economia do Brasil crescer muito. Isso foi uma política pública, a valorização do salário mínimo. Por que eu falei que foi bom para pobre, mas não foi tão bom para quem não ganhava tanto? Por quê? Porque, olha só, o salário mínimo, ele virou um indexador, ele aumenta tudo. Então, se você ganha o salário mínimo, você tem um aumento real, vou chutar aí 10%, 5% da inflação, mais 5% de aumento real, eu tenho um aumento de 10%. Mas se você não ganha o salário mínimo, você não tem os reajustes. Porque a política é de valorização do salário mínimo. Mas eu não posso obrigar a empresa que paga, para mim, 2 salários mínimos
a me reajustar em 10%. Não, o reajuste é do salário mínimo. Você não ganha 2 salários mínimos na empresa, você ganha 2.400. Mas como você ganha 2.400, eu posso simplesmente não te dar reajuste ano que vem, e aí você vai continuar ganhando os 2.400. Mas o funcionário da empresa que ganha 1.200, se for reajustado em 10%, ele vai passar a ganhar 1.320 ano que vem. E depois, mais 10%, ele vai passar a ganhar 1.460 no outro ano. E o teu salário está lá 2.400, entendeu? Então, isso não é tão bom. Mas como uma parcela gigantesca da população brasileira ganha salário mínimo, isso teve um impacto muito positivo. Professora, a senhora pode repetir como ele fez essa política pública, por favor? Foi assim. Ele identificou as políticas públicas, gente, é bom a gente ter claro, depois vocês vão ter disciplina sobre isso, mas é bom vocês terem claro, elas não saem do bolso. Ou melhor, elas não deveriam sair da cartola. Elas deveriam ser feitas em cima de informações. O que o Lula fez? Ele pegou os registros, né, as informações do censo, que mostravam que na época, né, em 2002, 2003, uma boa parcela da população estava abaixo da linha da pobreza, que é determinada pela quantidade de reais que cada membro da família ganha. Por exemplo, você ganha um salário mínimo, mas você tem 3 filhos. Então, são 4 pessoas na casa. Você tem que pegar os 1.200 salário mínimo e dividir por 4. É uma pessoa que ganha, mas são 4 que gastam aquele dinheiro. Então, você tem aí R$300 por pessoa. Se tiver abaixo de um determinado valor, que agora eu não sei dizer para vocês quanto é, mas eu vou chutar 100, digamos que seja R$100, você está abaixo da linha da pobreza. Ou seja, você ganha, o que você ganha não é o suficiente para você manter a sua família. E quando isso acontece, gente, são vários problemas, porque essa pessoa ela tem dificuldade até para trabalhar. Porque como é que eu vou trabalhar e vou deixar meu filho passando fome em casa? Mas se eu largar o meu trabalho, aí ele vai passar mais fome ainda. Você está entendendo? É um ciclo virtuoso, não é virtuoso, é vicioso, em que não sai do buraco, a gente cada vez se afunda mais. Então, o Lula percebeu isso, percebeu que era uma parcela expressiva da população, percebeu que se tivesse reajustes no primeiro ano não ia ajudar tanto, mas se fossem reajustes contínuos e nos 8 anos de governo do Lula e depois nos 5, 6 da Dilma, os reajustes foram todos reais, o salário mínimo se valorizou muito ao longo do tempo. Então, quando ele faz isso, ele faz com que eu, que ganho um salário mínimo, aumente meu poder de compra. Olha, eu ganhava R$600, agora eu ganho 1.200. Se eu ganhava 600 e ganho 1.200, eu ganho bem mais do que eu ganhava antes. Então, as pessoas passaram a consumir o que antes elas não consumiam, porque o dinheiro que elas tinham já dava para comprar o arroz, o feijão, o ovo. Então, elas passaram a comprar supérfluos, entre aspas, né? O biscoito, o queijo, o presunto, o iogurte, entendeu? Que são coisas, entre aspas, supérfluas. Entre aspas, porque eu acho que todo mundo deveria ter condições de comprar isso, mas a gente sabe que hoje isso não é uma verdade. Mas na época do Lula isso passou a ser uma verdade. Então, o que acontece? Ele foi inteligente, porque além de eu dar autonomia para o cidadão, de eu dar amor próprio para o cidadão, para ele se sentir digno. Poxa, eu estou comprando as minhas coisas, ele fez a economia girar. Entendeu? Ele fez a economia girar porque, olha, se agora eu compro iogurte, a empresa que vendia iogurte vai vender mais iogurte, vai ter que contratar mais gente, vai ser mais gente recebendo salário e mais gente comprando outras coisas. Assim foi com iogurte, com queijo, com frango, com a roupa, com o suco, entendeu? Com presunto. Então, várias indústrias foram crescendo a reboque dessa valorização do salário mínimo. Entenderam? Beleza. Aí a Vitória falou assim, mas eu não entendi porque não foi bom para todo mundo. Porque o reajuste é para salário mínimo, ele não é para quem ganha mais do que o salário mínimo. Então, não houve uma política para as pessoas que ganham mais do que o salário mínimo. Vou te dar um exemplo real. Hoje, nenhuma pessoa aposentada pelo INSS pode ganhar menos do que o salário mínimo, a não ser que seja aposentadoria rural e mais um caso lá especial que você ganha... não porque você trabalhou, mas é como pensão. É uma pessoa que tem que ter alguma deficiência, alguma coisa assim. Gente, só um minuto. O soluço voltou. Só um...
Tá difícil. Beleza. A minha mãe, quando ela se aposentou em 1994. Se aposentou pelo INSS. Ela ganhava 5 salários mínimos. Veja bem, digamos que o salário mínimo na época fosse 100, eu não faço a menor ideia de quanto era. 5 vezes 100, 500. Então, ela se aposentou com R$500 e estava muito bem, obrigada. 5 salários mínimos. O salário mínimo foi se valorizando, mas a única pessoa que recebia reajuste na aposentadoria era quem ganhava um salário mínimo. Por quê? Porque a lei diz que você não pode ganhar menos do que um salário mínimo de aposentadoria. Entenderam? E quem ganhava meio salário mínimo, por consequência, recebia um aumento, sei lá, e dividia por 2, era meio salário mínimo. Mas quem ganha mais do que um salário mínimo não é reajustado pelo percentual do salário mínimo. Não recebe reajuste. Então, a minha mãe hoje, ela ganha um salário mínimo, 3. É como se ela ganhasse um salário mínimo mais 30% de um salário mínimo, entendeu? Há 20 anos atrás, 2004, não, há 28 anos atrás, ela ganhava 5. Hoje ela ganha 1,6. Então, ela não foi prestigiada por essa política. Se ela não tivesse outras formas de ser remunerada, não tivesse a minha ajuda, a ajuda da minha irmã, ela tem outra aposentadoria que ela foi funcionária pública também, se ela tivesse que viver do salário dela, ela não tinha como. Porque ela ganhava 5 e hoje ela ganha 1,3. Só que o remédio aumentou, o plano de saúde aumentou, o aluguel aumentou, o gás aumentou, a luz, entendeu? Então, nesse sentido, que as pessoas que ganhavam mais do que um salário mínimo não foram prestigiadas nessa política pública e nem em outra. Mas ele resolveu o problema de muita gente, porque a maior parte da população brasileira ganha salário mínimo. Entenderam? Perfeito? Então, veja como uma medida relativamente fácil teve um impacto enorme. Sacaram? Beleza. Dito isto, vamos ver aqui. Eu falei das técnicas, a parte da administração. Eu falei das técnicas e ferramentas que a gente pode usar, mas também tem uma outra perspectiva que é importante. Os métodos. Os métodos ajudam a gente a administrar. Por exemplo, que é uma outra coisa que a gente vai ver. Cara, gente, o Lula teve defeito, como todo e qualquer governo. E teve acertos. Mas não há como negar que ele fez muito bem para as parcelas menos favorecidas. Com algumas políticas dele, o Reúne, né, o que aumentou a oferta de vagas em universidades públicas, o ProUni, que permitiu que alunos que não tivessem acesso à universidade pública entrassem na particular sem pagar. A Universidade Aberta do Brasil, né, que são esses cursos em EAD, por exemplo, CEDERJ, aqui, que é um consórcio no Rio, do estado do Rio, foi fortemente favorecido por isso. A Rural oferece um curso por causa da Universidade Aberta do Brasil, que é o curso de administração, que é 100% em EAD, né, só com os encontros de prova, que são obrigatórios, tem encontro de prova. Então, para fazer a prova, eu quero dizer, isso ajudou muito, porque rico já entrava na universidade pública, gente. Como é que era antes? Você fazia um bom colégio, que 90% dos casos eram colégios particulares, e aí você fazia um bom vestibular, que era o que ficava no lugar do Enem, né? E você conseguia passar para a universidade. Por isso que quando surgiu o Reúne e o ProUni, muitas pessoas falavam para mim, e eu fico muito orgulhosa disso, muito feliz de verdade, quando eu comecei a ter alunos no nosso curso, falando assim: eu sou a primeira pessoa da minha família que entrou numa faculdade. Ou eu sou a primeira pessoa da minha família que se formou numa faculdade. Isso faz eu me sentir útil, porque eu era da iniciativa privada, eu trabalhava em universidades privadas, e eu, pela perspectiva que eu tenho da educação, eu acho que é assim que tem que ser. A gente tem que
Ai, gente, isso é um saco, sabia? Isso é um saco. Eu falo e não sei como é que eu muto isso. Eu acho que eu encosto aqui sem querer. Então, vocês escutaram o papo de gente do ProUni, do Reúne? Ai, ótimo. Você tem razão, Ramon. Isso deve ser um atalho. Eu encosto em algum lugar aqui, essa porcaria muta. Eu fico orgulhosa e me sinto útil de trabalhar numa universidade em que eu escuto que as pessoas dizem que, quando eu pergunto para vocês falam, eu sou de Campo Grande, eu sou de Santa Cruz, eu sou de Curicica, eu sou de Mesquita, eu sou de Nova Iguaçu. Por que isso? Quando eu estudei na universidade pública... Professora, oi. Boa noite a todos. Boa noite. O projeto da Rural que tinha de daqui, por faixa etária de 2004 e 2003, o pessoal da minha turma, no final do curso, tinha 28 pessoas, entrou 24 pessoas no de daqui, só da minha turma, fora o restante. Que legal! Então, a Rural tinha um projeto muito bonito, não sei se continua ainda hoje, não sei se o de daqui continua. Tinha uma galera ali de frente, ali muito bonita, ali, atuando ali de corpo e alma no início dos anos 2000, e botaram, eu acredito que por baixo umas mil pessoas estudando no mínimo dentro da Rural, estudando para outras faculdades. O UERJ aprovou bastante gente. Com certeza. E eu não sei dizer para você, Erli, se tem esse nome ainda, mas está aberto a inscrição para quem quiser. Botamos no Instagram do curso e no site do curso também, para, se você quiser ser monitor do pré-vestibular que a Rural oferece aqui em Seropédica, para adolescentes e jovens carentes, né? Então, você pode ser monitor, se você quiser, está aberto. E eu acho que isso é uma prestação, um serviço que faz todo sentido do mundo, porque eu tenho a sensação, eu posso estar enganada, quem é de Seropédica, mora em Seropédica, pode ter mais propriedade para falar isso do que eu. Eu acho que a Rural ainda ajuda muito pouco no sentido de colaborar com a sociedade local, quer dizer, seropédica, colabora ainda muito pouco com a sociedade. Tem projetos de extensão? Tem, mas eu acho que podia ter mais. O nosso curso mesmo, no ano da pandemia, 2019, um pouco antes, eu estava planejando da gente fazer um projeto de extensão para ir nas escolas de seropédica falar sobre administração pública, sabe? Orçamento, controle, os direitos que as pessoas têm à educação, a participação dos pais nos conselhos de educação da cidade, entendeu? Mas aí entrou a pandemia, as aulas foram suspensas e o negócio morreu. Mas eu ainda vou ressuscitar isso, porque eu acho que a Rural tem uma dívida com a cidade seropédica, entendeu? Eu acho que a gente tem que contribuir mais com a cidade. Eu queria que tivesse mais gente de seropédica dentro da universidade, entendeu? Porque eu creio que, se isso acontecesse, a cidade seropédica mudaria. A cidade seropédica, ela não consegue nem ser, na minha opinião, uma cidade importante na Baixada. Ela é relegada, entendeu? Então, eu acho que temos muita coisa para fazer, tá? Agora, eu esqueci por que eu estava falando disso. O que eu estava falando, Erli, quando você entrou com o Ditaquê? Repete, professora, por favor. Você entrou falando do Ditaquê. O que eu estava falando antes para você entrar falando do Ditaquê? Em relação à política do Estado que estava perante o cidadão, né, que funcionava perante a nossa universidade, perante o Estado atuando na parte administrativa. E por que as pessoas passaram a ter a primeira graduação na família? Eu estava falando, quando eu estudei em universidade pública, gente, era assim. Eu fiz economia no FRJ, eram 60 alunos. Da minha turma, devia ter uns 10 que não tinham carro. E não era gente velha, não, hein? Era tudo gente 18, 19, 20, entendeu? Quer dizer, eram pessoas que, se tá com carro, é porque o pai e a mãe têm outro. Não ia emprestar o carro para o filho e não ia ir para o trabalho a pé, não ia. Então, eram famílias que tinham 2 carros. Naquela época, final dos anos 80, quando a economia no Brasil era bem pior do que é hoje, né? Uma inflação galopante. Eu peguei inflação de 80% ao mês, né?
e o salário achatado. O Brasil estava numa situação muito difícil. Então, percebam bem, quem entrava na Universidade Federal, porque eram as melhores, hoje ainda são, mas existem outras muito boas, como PUC, Fundação Getúlio Vargas, são excelentes. Mas as melhores, junto com essas, né, PUC e Fundação Getúlio Vargas e outras desse tipo, são as federais, ela não era para o pobre, era um ensino para elite. Então, o governo acabava investindo uma grana grande, alta, em quem? Na elite. Para a elite o quê? Trabalhar para o povo? Não. Para a elite trabalhar para si mesma e ficar rica. Vários colegas meus da escola fizeram medicina, vários. E o ERJ, o FRJ, acho que ninguém fez na UF. Era o ERJ e o FRJ, que são as melhores. Tem uma amiga que montou um consultório de dermatologia, ela tem um na Barra, um em Botafogo, e hoje fala mal de tudo que é público, é contra. Se não fosse o público, ela não teria estudado, porque a gente estudou num colégio público, era a aplicação da UERJ, era de graça, mas era excelente na época, aprovava em tudo quanto era Universidade Federal. Ela não teria ido para o colégio e ela não teria feito faculdade, que a faculdade de medicina, mesmo sendo de graça, você não pagando a mensalidade, ela é muito cara para você se manter. Os livros são caros, né? As ferramentas que você tem que comprar lá, os instrumentos são caros. Não é para qualquer um, não. E aí, cospe no prato que comeu. Entenderam? Então, assim, a elite tem exceções, gente, tem exceções. Mas a maior parte da elite, ela quer o quê? Ela quer manter o status quo, ou seja, ela quer manter as coisas como estão. Eu sou rico, eu quero que o meu filho seja rico, o filho do meu filho seja rico, os amigos do meu filho sejam ricos, e tá bom. Não pensa assim, eu sou rica, eu quero ser rica, quero que os filhos dos meus filhos sejam ricos e quero que todo mundo melhore de vida. Não é assim. Então, esse tipo de pensamento é uma coisa que o governo do Lula trouxe muito forte. E por isso que ele incomodou muita gente, porque ele passou a valorizar o menos favorecido, o pobre. E não teve tanto investimento assim no rico. Então, eu acho que eu falei com vocês na semana de recepção, eu falei para vocês assim, que quando criaram esse negócio de lei de cotas, né, que era a questão de cotas raciais, gente, eu dava aula para o curso de sistemas de informação, sempre de administração, mas eu dava aula para outros cursos, dava para veterinária, dava para agronomia, que são os cursos que têm dinheiro, né, dentro da rural, que tem aluno com muito dinheiro. E eles ficavam revoltados. Como é que pode? Eu estudo pra caramba, aí vem um cara só porque é preto, só porque é pardo, vai concorrer uma vaga só para ele vai entrar com a nota, digamos, ele tira 5, entra, eu com 9 não entro, isso não tá certo. Olha, era uma revolta que vocês não têm noção. Entendeu? Hoje o pessoal não fala muito, não. Mas por quê? Porque você trouxe o negro para dentro da universidade. Agora vai ter vaga para... Já tem universidades que tem isso, eu espero que a Rural tenha também, vagas para a população LGBTQI+, mais focado em travestis, né, e transgêneros. Eu acho ótimo, porque você tem que ter inclusão. Inclusão é muito mais do que dizer, não, eu te respeito, não vou te xingar, não vou dar uma marretada na tua cabeça. Você tem que dar oportunidade para as pessoas. Entendeu? E não dá para comparar X com laranja com melancia, cara. Entendeu? Vocês moram Professora, longe. Oi, querido. Só interrompendo de novo, vai ser a última vez que eu espero interromper essa noite. Eu estava conversando exatamente sobre isso, como eu peguei estudante 3 anos na universidade, eu tinha um amigo gay, eu e mais alguns aqui dentro do grupo são evangélicos, e aí eu chegava na aula Físico-Química 1, e eu chegava perto dele, sorrindo, e falava para ele, estudou para a prova, Silvia, como é que você tá? Ele falava, aí, negão, e falava alguma besteira pro meu lado, a gente se abraçava e ria. Geralmente eu pegava e chegava aqui assim, pode achar que agora eu tô com o teu cheiro, tô preparado para essa prova. E a gente ia para a prova e quem estava em volta que conhecia a gente, sabia quem era o Erli, sabia quem era o Ricardo. Pegava e vai, são 2 malucos doidos e varridos. Contudo, entretanto, todavia, ele estava até brincando com a amiga hoje, eu falei, se eu fizer isso dentro da universidade, um amigo LGBT, ou seja, o que for, mas meu amigo, e pegar e brincar, escutar 4, 5 metros chegando e falando hoje, olhando a universidade,
seria meio complicado. Deu até saudade do Safado hoje, depois vou tentar entrar em contato com ele. Tá, acho que ele estava fazendo o mestrado dele. Então, só dentro do que a senhora pegou e falou, inclusão. Poxa, é muito amplo isso. Então, vou parar por aqui, que nossa mente até viaja de saudade e de pegar e falar sobre esses assuntos dentro da universidade. Entendo. Eu não tenho problema nenhum. Quando você tem intimidade com uma pessoa, amizade, você vê, por exemplo, tem muita gente que tem o hábito de falar assim, e aí, viado? E às vezes o cara que está do outro lado nem é viado, é uma forma de chamar. Em vez de chamar, e aí, cara? Chame aí, viado. Se você tem amizade com a pessoa para fazer isso, e a pessoa aceita numa boa, eu não vejo problema algum. Agora, se a pessoa se sente magoada de alguma forma, diminuída, envergonhada, aí eu já acho que tem que parar. Entendeu? Então, eu acho que varia muito de caso para caso. Agora, com relação a essa questão da inclusão, eu tenho muita liberdade para falar isso, gente, porque eu sou evangélica. Então, eu fico muito à vontade para falar. O evangelho, eu não vou fazer proselitismo aqui de evangélico, não, pelo amor de Deus, tá? Mas o evangelho diz que a gente tem que... O reino de Deus é para todos, tem que aceitar todos. Se Deus disse que é para todos, por que eu, que não sou nada, que sou só uma Souza, vou dizer que não é, que é só para alguns? Então, minha visão é para todos. E eu concordo com a Yasmin. Políticas afirmativas, às vezes, são o único meio de integração para as minorias. E cada vez a gente tem minorias mais específicas, né? Antes, o que era minoria? A minoria era negro e gay. Agora você já tem os gordos, tem os travestis, que já é uma especificidade do gay. Não é mais só o cara que é gay, é um outro grupo dentro do gay. Então, eu acho que quanto mais específico, mais a gente tem que dar suporte, porque essas pessoas são cada vez mais discriminadas. Entenderam? Só um minutinho. Então, a política pública, ela é para isso. Ela é para olhar para os grandes grupos e para os pequenos grupos. Por quê? Para dar uma equilibrada. Para não ficar muito distorcido. Entenderam? E eu tenho um pouco eu não gosto muito desse ponto, falar minorias, porque eu acho que se nós fôssemos espertos, né? Porque quem são os discriminados? São os negros, são os pardos, são os índios, são os chineses, orientais, né? São os gordos, são os LGBTQIA+, são os anões, são os que são estranhos, que têm uma cara, um defeito, alguma coisa, alguma deformidade no corpo, o que tem vitiligo. Essas são as pessoas que são discriminadas. Se juntasse todo mundo, não tinha minoria. A minoria ia ser o branco, hétero, forte e bonitinho. Então, eu acho que a gente tinha que ter mais essa visão, entendeu? Mas é uma percepção minha. Mas a gente, como administradores públicos, você que um dia vai virar um vereador, um prefeito, quem sabe um presidente da República, lembre-se de mim nessa época, você tem que pensar em políticas públicas voltadas para todos os grupos, inclusive para as chamadas minorias. Entendeu? Júlia, eu escutei muito esse papo de que deveria ser cota apenas para renda. E eu já concordei com isso. Tá? Já concordei com isso. Mas o que acontece, gente? O negro, em qualquer esfera social, seja ele da classe A, B, C, D ou E, se tiver um branco do lado, um negro da classe A e um branco da classe A, o negro vai sofrer mais. Um branco da classe E e um negro da classe E, o negro vai sofrer mais. Então, você tem o negro da classe E, ele é 2 vezes discriminado, porque ele é pobre e porque ele é negro. Então, foi o que eu digo, você não pode comparar banana com laranja. Você tem que comparar laranja com laranja e banana com banana. Entendeu? Esse discurso da meritocracia, ele é lindo, maravilhoso, para os iguais.
Se é todo mundo rico, todo mundo com pai que pagou cursinho pré-vestibular para você, você estudou em escola boa, você pode concorrer aqui comigo. Agora, se eu estou falando de um grupo aqui que o cara estuda em uma escola que não tem professor, que não tem nem porta no banheiro, que não tem giz, com um professor que dá 200 aulas por dia, já está cansado de dar aula, não tem tempo para atender aluno, o aluno não tem um computador, não tem um tablet, não tem nada para fazer uma pesquisa extra, não dá para comparar, gente. O cara vai para a escola para comer merenda, enquanto o filho do rico, ele come tudo que ele quiser na casa dele. Então, não dá para comparar. Então, importante, na administração, você vai ter técnicas, você vai ter métodos, e tanto as técnicas quanto os métodos, eles podem ser usados na administração de qualquer coisa, do Estado à sua vida privada. Tá? Então, vou dar um exemplo de método. Um dos métodos... depois você bota para a gente aqui, Jéssica, qual é esse documentário. Eu não posso interromper que eu esqueço. Peraí. Esqueci, gente. O que eu estava falando? Um método. Vou dar um exemplo de método. Na administração, o que você faz primeiro? Você analisa a situação, faz um levantamento, aí você planeja o que você vai fazer em cima do que você avaliou da situação e aí você implementa. Isso é um método. Tá? Então, isso. Isso é um método. Então, eu estou falando para você assim, ó, você está mal, está com conta no vermelho, deve a Deus e um mundo, seu cartão está estourado, você não sabe mais o que fazer, vão pegar a tua geladeira que você parcelou porque você não paga. Você vai analisar a situação, vai ver o que você pode cortar, vai renegociar, aí você vai planejar. Olha, eu estou extrapolando isso, eu posso renegociar a dívida com as Casas Bahia, posso renegociar com o Visa, que o meu cartão de crédito estourou. Entendeu? Posso. Vou dar aula à noite, explicadora, para ganhar um dinheiro a mais. Entendeu? Então, você fazendo isso, você consegue se planejar e se organizar e implementar uma solução para a tua vida. Perfeito? Aqui, a Jéssica indicou para a gente, um documentário, A Realidade dos Alunos Ricos e Pobres. O documentário é Pro Dia Nascer Filho. Você gostou dessa música? Música do Cazuza. Barão Vermelho. Fica a dica. Depois vou dar uma olhada, Jéssica. Obrigada. Perfeito. Dúvidas, galera? Não? Sem dúvidas? Beleza. Então, eu vou fazer com vocês o seguinte, eu vou mandar para vocês, apaguem, deletem simplesmente aquele arquivo, ele está errado, deleta, não tenta ler porque ele está faltando várias páginas. E eu vou mandar para vocês um e-mail daqui a pouco com o arquivo novo e dizendo as páginas que vocês têm que ler para a aula que vem. A aula que vem é quinta, tá? Beleza? Tudo certo? Então, beleza, gente. Queria agradecer. Alexia, novamente bem-vinda. Ramon e Alexia, não esqueçam de copiar o link para entrar no grupo de Zap. Mais alguém que esteja aqui, não esteja no Zap, entra lá. Beatriz, eu recebi sua mensagem, mas eu não tive tempo de entrar para responder. Como eu mandei o e-mail depois com o link, eu achei que eu tinha respondido você, sem ser pelo cigarro. Tá? E é isso. Nos vemos nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local. Sempre vai ser esse link, gente, na quinta-feira que vem. Beleza? Até quinta, gente. Tchau. Não deixem de dar uma lidinha, não. Vão ser poucas páginas, tá? Tchau, Miguel. Tchau, Alexia. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Bianca. Acabou, jovem. Porque esse negócio de aula online, a gente tem dado uma orientação de que os alunos não aguentam tanto tempo assim. Então,
Para eu não começar outro assunto e não conseguir terminar, hoje a gente termina 9h35. Tá bom? Fiquem com Deus. Boa noite. Usem máscara. Se cuidem. Tchau, Erli. Um abraço, meu amigo. Tchau, Aline. Tchau, Luiz. Não sei se eu tenho certeza se eu sei falar seu nome direito ainda, então vou falar Luiz. Tchau, Bianca. Boa noite, Rafael. Tchau, Lucas. Tunala. Tunala é que origem? Esse sobrenome, Lucas? Que ficar melhor, Luiz, tá beleza. Depois você pega o microfone e me fala o nome certo. É Perruti, né? É o certo. Beleza, Perruti.